Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar aí, né, na nossa matériazinha de potências e raízes, né? A gente está na segunda aula, onde a gente vai entender mais abrangente essa parte de potência, né? E quando a gente vai aprendendo essa parte de potência, pessoal, a gente vai entrar na parte de raiz, né? Raiz quadrada, né? Que a gente está tão acostumado aí na nossa formação. Então, primeiro, na aula passada eu tinha colocado assim para vocês, ó, que a gente definiu que a elevado a n era igual a elevado a n menos 1 vezes a, né? Então, se eu tinha um a ao quadrado, né, eu tinha um a vezes a, né? Porque aqui é 1. E a elevado a 1 a gente também viu que é 1. Daí, se eu tinha a ao cubo, através dessa definição, a gente tinha a vezes a vezes a, certo? E também a gente definiu quando esse n aí, ó, quando a gente tem um expoente negativo, né? N positivo com menos dá um número negativo aí, né? Ele vai resultar em 1 sobre a elevado a n. E daí a gente viu essas partes, né? Onde que esse expoente poderia ser positivo e negativo. Agora a gente vai ver na aula de hoje como que a gente pode calcular se esse expoente aqui, ó, ele for, por exemplo, meio. Ou quando ele for, por exemplo, 3 meios. Ou quando ele for 2 sobre 1. 2 sobre 1 a gente já viu, que é ao quadrado, né? Então a gente vai agora abranger aí, né, o nosso expoente para números racionais. Então, como que a gente vai calcular uma potência quando a gente, ao invés de ter só números inteiros no expoente, tiver números racionais? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, então olha a definiçãozinha que eu pus aqui no quadro para vocês. Somente nos racionais, a gente precisa entender primeiro o que é essa definiçãozinha que eu coloquei aqui. Olha aqui. Seja A pertencente aos reais, então A, o número real, positivo, tá? Maior que zero. E N, os números naturais. Então N é 1, 2, 3, 4, 5, 0 também, tá? Então ele é positivo também. Chamaremos de raiz enésima de A o número real positivo B. Então isso aqui é muito importante, ó, o número real positivo B, tal que quando eu pego B eleva a N dá A. E daí a gente vai denotar pela seguinte notação aqui, ó. Então a gente tem que a raiz enésima de A é igual a B. Daí a gente chama que esse B, então, é a raiz enésima de A, certo? Raiz enésima de A. E esse A, a gente vai chamar de radicando, tá? E esse N a gente chama de índice. Certo? Então a gente vai ter essas definiçõezinhas aí. Bom, pessoal, então vamos dar alguns exemplos aí, né? Então olha aqui, eu tenho, por exemplo, raiz quinta de 32, né? Pela definição, então esse daqui vai ter que ser um número, né? Número real positivo, porque o 32 é um número positivo, o número 5 também é um número positivo, natural, né? Então esse aqui vai ter que resultar em um número positivo também. Esse número aqui, pessoal, é o 2. Por que que é o 2? Ó, se a gente for escrever na notação de potência, o que a gente tem? Quem que é minha raiz enésima? É 2. Quem que é meu índice? Né? É o N aqui, ó, é 5. Então a gente tem, quando a gente pega 2 elevado a 5, pessoal, 2 vezes 5 vezes 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes aí vai dar 32. Certo? Ainda a gente tem raiz sétima de 1, né? Então esse daqui é o próprio 1, né? Por quê? 1 elevado a 7 vai dar o próprio 1. Ainda a gente tem raiz quadrada de 16, pessoal. Isso aqui é igual a 4. Lembrando, quando a gente tem uma raiz quadrada, a gente não precisa evidenciar o 2, igual a gente evidencia os outros índices, né? Subentende-se que ali é uma raiz quadrada, tá? Então a gente tem que 4 elevado a 2 é igual a 16. E assim por diante a gente tem infinitos, tá? O zero, tá? O zero é uma questão especial. A gente vai ter que é zero, né? Porque zero elevado a qualquer número ali, no caso ele tá 2, né? É igual a zero, certo? Então beleza, pessoal. Então a gente tem essa definiçãozinha aí, né? De radiciação, né? Que chama raiz enésima de alguma coisa, tá? E não só raiz quadrada, como muitos aí estão acostumados. Bom, pessoal, então olha o que a gente vai ter na primeira observaçãozinha. Ó, decorre, né, da definição que quanto que dá, pessoal? Isso daqui, ó, a
a raiz enésima aí de A elevado a N. O que dá isso daí? Vamos chamar essa raiz enésima de A, já paguei ali, né? A raiz enésima de A de B. Então vai ser um B elevado a N, certo? Onde esse B, pessoal, é um número positivo, certo? E esse A também era um número positivo. Beleza, então o que a gente vai ter aqui? Ó, eu chamei a raiz enésima de A de B, não foi? Quando eu troco aí pela definição, né? O que a gente tem que é isso daqui? Que B elevado a N é igual a A. Ó, B elevado a N aqui. Então isso daqui é igual a A. Certo? Então a gente tem que a raiz enésima de A elevado a N é o próprio A. Certo? Uma segunda observaçãozinha aí, pessoal. Essa daqui é daqueles espertinhos, né? Que fala o seguinte: ah, professor, então a raiz quadrada de 4 pode ser menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, e daí vai dar 4. Mas só que isso daqui, ó, não é válido pela nossa definição. Por quê? Se a gente for ver na definição, que eu acabei de colocar aí, o B ele é um número real positivo, certo? Quando vem de um número A que é real positivo também. Então, quando a gente tem a raiz quadrada de 4, isso aqui, ó, é obrigatoriamente 2, certo? É diferente quando a gente tem aquela equaçãozinha, né? Que é essa equaçãozinha aqui, ó. Quando a gente tem essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 4 igual a 0, né? Que a gente passa o menos 4 para lá, então fica 4 positivo. E aqui que mora o perigo, né? Porque quando eu estou passando, quando eu vou pegar essa raiz quadrada e passo para lá, eu estou pegando aqui os valores possíveis para x. Eu não estou pegando a raiz quadrada de um número, certo? Então, quando eu estou fazendo isso daqui, ó, o que eu tenho aqui? Quando eu passo essa raiz para lá, vai ficar mais ou menos um número, certo? E daí a gente não, a resposta, esse mais e menos não vem da raiz, e sim vem das possibilidades que eu tenho de x, certo? E daí aqui o x vale mais ou menos 2, certo? Então sempre a raiz quadrada de um número positivo, pessoal, é um número positivo, sempre. E a gente tem a raiz aqui, né, de alguma equaçãozinha aí que envolve isso, a gente tem que pode ser mais ou menos 2, né, número positivo ou negativo. E essa definiçãozinha vem disso daqui, ó. Vou colocar aqui agora para vocês. O contrário ali, ó. O contrário da observaçãozinha 1, né? Eu vou colocar assim, observaçãozinha 3. Então, pessoal, a gente vai ter isso daqui, ó. Quando a gente tem a partir da definição 1 ali, o contrário não vale, olha. Se a gente tem seja A um número real. Tá? Seja A um número real, e não importa se ele vai ser positivo ou negativo, tá? Então, a gente vai ter isso daqui, ó. A ao quadrado com a raiz ali. Então, eu tenho a raiz quadrada de A ao quadrado. Tá vendo que é diferente ali, né? Aqui eu tô fazendo um quadrado primeiro, ali eu fiz a raiz ali primeiro, certo? Aqui, ó, pessoal, não tô burlando nada, tá? Que eu falei que tem que ser um número real, pode ser negativo. Pode, por quê? Quando eu elevo ao quadrado, ele vai dar um positivo. Então, o que está dentro da raiz sempre vai ser positivo, certo? As possibilidades de A pode ser um número negativo, mas não importa, porque a raiz ali, ó, vai ser de um número positivo, né? E daí a gente tem que isso daqui vai resultar em um número positivo. Então, a gente sempre vai resultar isso aqui, ó, no módulo de A, porque o módulo é o que vai nos trazer, né, um número positivo. Esse módulo sempre nos traz um número positivo, independente se o A for negativo ou não. Então, observa aqui, ó. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Aí tinha uns bonitão lá, né, que fazia aqui, ó, cortava essa raiz com esse quadrado. A gente pode fazer isso ali, né? Aqui não. Por que não? Porque aqui, ó, não vai ser... Aí, se a gente simplesmente cortar, né, igual eu fiz aqui, ó, vai resultar em menos 5. E na verdade não é menos 5.
Quer ver? O certo de fazer é esse daqui, ó. Raiz quadrada de menos 5 é igual ao quadrado, né? A gente tem que fazer o quadrado primeiro, então vai dar raiz de 25. Raiz de 25 a gente sabe que é 5, positivo, e não menos 5. Então, pessoal, daqui o que a gente vai ter? E daí ali o que a gente vai ter, ó? 5, a raiz quadrada de, por exemplo, menos 5 ao quadrado, ela é um módulo desse número, tá? Então, isso daqui vai equivaler a 5, certo? Então, se eu tenho a raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, isso daqui ó, é igual ao que? Módulo de menos 6, que isso aqui vai dar o 6. Então, sempre que eu tenho a raiz de um número ao quadrado, eu sempre vou considerar um número positivo que está lá dentro, tá? Um módulo, um valor absoluto do número, certo? Igual a gente viu aqui nesses exemplos. Certo, pessoal? Então agora vamos ver alguns exemplos de exercício, né? Como que eu posso cobrar essa parte de radiciação para a gente entrar lá na parte de potência de número racional, certo? Bom, pessoal, então a gente vai fazer alguns exercícios sobre essa parte de raízes, mas antes a gente vai falar algumas propriedades, né? Então eu peguei aqui dois números reais positivos, tá? A gente vai entender o porquê que eu estou pegando esses reais positivos e o zero. Um número inteiro, m inteiro, e np, um natural sem o zero, tá bom? Então olha aqui, então a primeira propriedade vai falar o seguinte: se eu tenho a raiz enesa de um número elevado a m qualquer, eu posso pegar um p, né, que está lá nos meus naturais, ou seja, 1, 2, 3, e multiplicar por esse meu índice e essa minha potência. O valor numérico aqui não vai alterar em nada, tá bom? Então eu consigo sair daqui e vir para cá, como eu também consigo sair daqui e vir para cá. Então eu posso simplificar o meu índice com a minha potência. É isso que minha primeira propriedade garante, tá bom? A segunda propriedade, pessoal, essa daqui é uma propriedade muito importante que a gente vai usar muito aí em vários exercícios, né? A gente tem que o produto, né, de dois números, na hora que a gente tira a raiz, é a mesma coisa da raiz desse número vezes a raiz do outro número, né? Então o produto das raízes é a raiz dos produtos, certo? Pessoal, não confundam com isso daqui, ó, pelo amor de Deus. A mais B, a raiz de A mais B igual a raiz de A mais a raiz de B. Por favor, não confundam isso. Isso daqui não é verdade, tá? É verdade só na multiplicação, tá? A gente pode fazer algumas demonstrações, né, para provar isso daqui e falar que isso aqui não é verdade, mas não é intuito nosso aqui. O intuito é só a gente mostrar que a gente pode utilizar isso daqui, certo? Seguindo aí, ó, a gente também tem que o quociente a raiz, né, do quociente é o quociente das raízes, ou seja, quando eu pego a raiz de dois números dividindo, eu posso pegar a raiz desse número dividido pela raiz do outro número, tá? Pessoal, detalhe, os índices aqui, ó, eles têm que ser iguais, tá? Então, na hora que eu pego esses índices iguais, eu posso colocar tudo dentro da mesma raiz, tá bom? Agora, eu tenho aqui, ó, a gente fez um exemplo na aula passada, né, onde eu mostrei que esses dois valores aqui não seriam iguais. Aí você vai e fala: nossa, Felipe, você está falando que é igual aqui para mim. Calma, eu estou pegando valores positivos, certo? Quando a gente pega valores negativos, essa igualdade aqui ela não é válida mesmo. Até porque, dependendo do meu n aqui, a gente vai ver que nem existe raiz, quando o n for par, de um número negativo, tá bom? A gente vai entender o porquê depois disso acontecer. E aqui, ó, sempre vai sair um número positivo, independente se o A for negativo ou não. Então eu estou pegando sempre números positivos, então essa propriedade ela é válida, tá bom? Na propriedade 5, o que a gente tem? Raiz de raiz, eu posso multiplicar os índices aí e ser uma raiz só, tá bom? Igual a potência de potência, a gente multiplicava os expoentes, aqui raiz de raiz a gente multiplica os índices, certo? Então agora a gente já tem bagagem suficiente para a gente fazer isso daqui, ó. Determine a raiz quadrada desse número aqui, né? Então a gente vai determinar essa raiz quadrada aí. Então eu tenho, vou fazer de verde aqui. Então a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado. A gente tem, quando eu quero determinar essa raiz quadrada e tem uma incógnita ali dentro, eu sempre quero ver o comportamento dessa incógnita, o que está acontecendo aí com ela, certo? Então olha aqui, eu falei para vocês que quando eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado, é esse número em módulo, né? Então, por exemplo, eu tinha lá o
a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Isso daqui não é menos 5, não corta aqui e vai dar menos 5, eu não posso fazer isso. Então o que eu faço? Coloco um módulo. Por quê? Menos 5 ao quadrado vai dar mais 25, né? Raiz de mais 25 é que dá quem? 5. Então eu sempre considero o valor absoluto do número que está lá dentro. Certinho? Então eu peguei esse número aqui e coloquei um módulo. É isso que eu vou fazer ali na minha expressão algébrica, né? No x menos 1. Então tem a raiz quadrada de um número ao quadrado. O que eu faço? Coloco ele em módulo, né? E daí eu vejo o comportamento desse módulo aqui, certo? Eu sempre tenho que pensar, pessoal, em deixar esse número aqui sempre ele vai ser positivo, independente se o resultado aqui for negativo, independente se o resultado ali for positivo, certo? Então o que eu vou pensar? Isso daqui, ó, pessoal, vai ser zero, a gente só vai tentar entender o primeiro zero, depois a gente entende os outros extremos, ó. Vai ser zero quando acontecer o quê? Quando x for 1, não é? Então, isso daqui ó, vai ser zero quando o x for igual a 1. Beleza. Agora, ó, se eu pegar, se por exemplo, pessoal, o x ali for 2, então só estou pegando um exemplo aí específico, 2, e ele pegar e para dar menos 1 e 0. Então eu peguei esses dois exemplos aqui, ó. Se o x for 2 e se o x for 0. Aqui vai dar quanto? 2 menos 1 é quanto? 1. Módulo de 1 é igual a 1. 0 menos 1 é quanto? Menos 1. Módulo de menos 1 é 1 também. Então aqui, ó, independente se eu faço 2 menos 1 ou 1 menos 2, o resultado vai dar o mesmo, né? Porque ou vai dar positivo ou vai dar negativo. Então, quando eu tenho que o x for maior que o 1, né? Então, quando o x for maior que 1, eu vou considerar ele na primeira parte aqui, porque eu quero o positivo. Então, x menos 1. Quando o x for menor que 1, então vocês concordam que isso aqui vai ficar negativo? Porque o x vai ser menor do que 1, né? Vai ser todos os valores negativos. Então, eu vou colocar 1 primeiro que o x, então vai ficar 1 menos x. Porque a gente viu ali, ó, que é a mesma coisa. Certo? Então, quando eu pegar a raiz quadrada dessa expressãozinha aqui, vai valer isso daqui, certo? Se o x for maior que 1, a gente considera isso. Se o x for igual a 1, a gente considera isso. Se o x for menor que 1, a gente vai considerar isso. Certo? Então, a gente tem que ver aí, analisar, né, todo o nosso problema para ver o comportamento aí do meu x, certinho? E bom, pessoal, o meu terceiro exercício está falando o seguinte: coloque o produto em um único radical. A gente tem um produto de 3 valores aí, né? Com 3 radicais diferentes. Então a gente quer colocar esses 3 produtos em um único radical, certo? Então o que a gente vai fazer? Para a gente colocar em um único radical, o que a gente precisa? Que esses índices aqui, ó, sejam iguais, né? Pela propriedade, a segunda propriedade, eu acredito, né, que a gente acabou de ver aí sobre propriedades de raízes. Então esses índices aqui, ó, tem que ser iguais, certo? Então a gente vai fazer com que esses índices fiquem iguais, né? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui de novo. Raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 2, vezes raiz a quarta de 5. Olha aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vou verificar. Aqui é 2, não é? Quando eu tenho raiz quadrada, então esse número ali significa que o 2 está subentendido ali no meu radical. Certo? Então o que eu vou fazer agora? Ó, se eu multiplicar esse valor aqui por 3 e multiplicar esse aqui por 2, vocês concordam que esse daqui vai dar 6, esse vai dar 6 e é igual? Certo? Então, o que eu vou fazer? Para eu multiplicar esse número aqui, eu tenho que multiplicar pela potência aqui de dentro, né? O expoente da potência. E daí eu tenho a minha primeira propriedade de raiz, né? Aqui estava elevado a 1, então eu vou elevar a 3, porque eu multipliquei 3 de cá. Então, pela propriedade, eu posso fazer isso. Né? E aqui era 1, ó, multipliquei por quanto? Por 2, então tem que multiplicar por 2 de cá. Então vamos ver o que vai resolver esse produto aqui. Depois a gente vê o produto ali da raiz quarta. Então a gente obteve aqui, ó, a raiz sexta, né, de 3 elevado a 3 vezes 1, 3, certo? Então isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que isso daqui, ó, tá bom? Daí aqui, o que eu vou ter? Vezes raiz sexta de 2 elevado a 1 vezes 2 é 2. Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso daqui, certo? Daí eu vou copiar o outro. Observe que agora esse produto tem
índices iguais, então eu posso colocar tudo no mesmo radical. Então eu vou colocar aqui 6, então vai ficar 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Beleza, e agora o que eu tenho que fazer? Deixar esses dois índices aqui, ó, com valores iguais, certo? Aí eu poderia tranquilamente multiplicar esse daqui por 4 e esse daqui por 6, né? Vai dar 24 e aqui também vai dar 24, vai ficar o mesmo índice aí. Mas a gente não precisa multiplicar por esses dois números. A gente pode multiplicar por um número menor. Por quê? A gente sabe que o mínimo múltiplo comum de 6 e 4 vai ser o quê? 12, né? Então aqui, ó, se eu multiplicar 2 vezes 6, dá 12. Se eu multiplicar 3 vezes 4, também dá 12. Né? Então eu multiplico aqui por 2 e aqui por 3. E daí eu tenho que multiplicar todo esse meu número aqui, ó, elevado a 2. Né? 1 vezes 2 no caso, porque aqui estava 1, né? Então vai ficar 1 vezes 2. Ou seja, vou multiplicar esse por 2 e esse por 2. Certo? E aqui, ó, eu multipliquei por 3, então eu vou multiplicar esse 1 por 3. Então o que eu vou obter aqui, ó? Raiz 12, né? Aí vai ficar 3 vezes 2, vai ficar 6. 3 à sexta, vezes 2 vezes 2, vai ficar 4. Vezes raiz 12 também, de 5 ao cubo. Agora eu posso colocar tudo no mesmo radical, porque tem índices iguais. Certo? Então, acabei aqui o exercício. Coloquei todos, esse produto aqui, né, de 3, eu coloquei tudo no mesmo radical. Só importanei com o meu índice, né, que tem que ser igual a 12. Certo? Então, pessoal, agora a gente tem bagagem também suficiente para a gente entender como que a gente pode escrever uma raiz em forma de potência, né? Que no caso, o meu expoente aí vai ser um número racional. Então a gente vai ver isso daí agora. Bom, pessoal, então a gente tem aí agora a definição, né, sobre potência de expoente racional. Olha o que eu estou falando aqui. Dados A, um real positivo, tirando zero, e P sobre Q é um número racional, né, onde P e Q pertencem aos naturais e o P pode ser um número negativo também. E o Q aqui a gente sabe que não está definido no zero, né, pessoal? Toda fração aí, o denominador nunca pode ser zero. Então, vou definir como potência de base A expoente PQ pela relação. Então, olha aqui, ó. Então, quando eu tenho A elevado a P sobre Q, o que eu vou ter aqui? Vou ter a raiz de A elevado a P sobre Q, com o índice Q. Então, tem a raiz equésima de A elevado a P. É igual a essa potênciazinha aqui que a gente tem, ó. Então, essa relação aqui é válida. Então, pessoal, sempre o numerador vai acompanhar o meu A, tá? Sempre. E o denominador, ele sempre vai para fora. Bom, pessoal, então agora vamos ver aí alguns exemplos, né, sobre essa partezinha aí de expoente racional. Vou colocar aqui exemplos. Então, olha o que eu vou ter aqui. Um 2 elevado a 2 sobre 3. Né? O que vai ser isso daqui? Ó, o numerador do meu expoente, ele sempre vai acompanhar o 2, tá? Então o numerador sempre acompanha a minha base. Então fica 2 ao quadrado. E o 3, que era o meu dominador, vai ficar o índice da minha raiz. Então a gente tem isso daqui. Aí se você quiser resolver, né? Então o resultado aqui dali vai ficar 2 elevado ao quadrado é 4. Então fica a raiz cúbica de 4, certo? Se eu tenho, por exemplo, um número com expoente negativo, né? Porque aqui o P ele pode ser negativo, ele está nos inteiros. Então eu vou pegar o seguinte, 7 elevado a menos 1 sobre 2. Então vamos ver o que vai acontecer aí, ó. O meu numerador, pessoal, ele sempre vai acompanhar a minha base. Então 7 elevado a menos 1. E o denominador, ele vai para o índice da raiz. Né? E daí quando aqui é 2, a gente não precisa colocar, né? Então posso tirar esse 2 daqui. Então fica a raiz quadrada de 7 elevado a menos 1. Então a gente tem que lembrar da definição disso daqui, ó. Quando o meu expoente é negativo, o que acontece com a minha base? A gente tem que pegar o inverso dela, não é? Então a gente tem que pegar o inverso disso daqui tudo. Então fica 1 sobre 7. Elevado a 1, que aí 7 elevado a 1 é o próprio 7. Então a 7 elevado a menos meio é a mesma coisa que raiz de 1 sobre 7. Certo? Se eu tenho, pessoal, A
elevado a P sobre Q. E A igual a zero, ou seja, eu tenho isso daqui, ó. Eu vou ter que os meus valores ali de P e Q, eles podem ser só o quê? Positivos, né? Então, P e Q aqui, ó, eles só podem ser maiores do que zero, certo? Por quê? Se eles forem negativos, eu tenho que pegar o inverso de zero, e não existe inverso de zero, né? O zero não pode para o meu denominador. Então, sempre eu vou ter isso daqui, certo? Então, zero, sempre a gente define essa potência como zero, igual a gente já está acostumado, certo? Bom, pessoal, então é isso daqui que a gente tem basicamente para potência com expoente racional, certo? E daí, o que a gente vai fazer nas próximas aulas é encontrar o que vai ser a interpretação que a gente vai ter quando esse expoente aqui ele for um número irracional, né? Vai ser um número real qualquer, ou seja, um π, um raiz de 2, né? O que vai acontecer com isso? E a gente vai ver que a gente tem que ter só algumas interpretações diferentes. Bom, as mesmas propriedades que a gente tinha lá de expoente inteiro, a gente vai ter aqui para expoente racional, tá? Então as propriedades são as mesmas, a gente pode usar as propriedades juntadas, né, as propriedades de raiz e as propriedades de potência com um expoente inteiro, e daí a gente tem uma gama de exercícios aí que a gente consegue resolver, certo? Então fica aguardando vocês aí na próxima aula.